eu vou trazer para vocês 3 poemas que eu escrevi e que estão diretamente ligados a esse tema, natureza. É um tema extremamente recorrente na escola. Olha, gente, são poemas paradidáticos que eu vou apresentar aqui. O que é isso, um poema paradidático? É um poema que não foi escrito necessariamente para ser didático, para fazer parte da atividade ali didática da sala de aula. Porém, sendo de verdade literário, fazendo parte da literatura, esse poema pode sim ser aproveitado na sala de aula para enriquecer e muito o trabalho didático que está sendo feito. E é por isso que ele pode ser complementar em projetos, em qualquer situação em que o professor queira trazer para o aluno o tema natureza de forma sensível. Bem, eu vou apresentar aqui o primeiro, trata sobre o cerrado. Nós vamos ver um poema que eu escrevi inspirada no cerrado brasileiro. Esse bioma tão importante, não é? E tão estudado na escola. Então vamos logo para o primeiro poema para conferir se vale mesmo a pena levar esse poema para a escola. Aleitamento, Julieta de Souza. Diamante tortuoso, esplendor cada pequi, brilhante pé amarelo, montanhas, veredas, palmeiras de Buriti, pau-brasil, cedro rosa e ingá. É beleza, é riqueza, biodiversidade de se admirar. A riqueza singular é veia que bombeia vida na nação. É cerrado, mata atlântica, é coração. Terra aquífera pulsante faz jorrar leite da terra, pelas cataratas, pelas serras, tal qual mãe que em berço acalenta, a hidrografia o rebento amamenta. Do cerrado brota o grão, brota a árvore tortuosa, da mata brota a vida, brota a água, brota a fonte valiosa. Muitas mentes, impiedosamente por ganância, arriscam a herança, geram círculo vicioso, desmatamento, assoreamento, poluição, destruição. A veia entope, cicatriz se abre em erosão. A ferida corrói a vida e adoece o coração. Água bendita que despenca lá do céu, lave as mentes dos ingratos para a consciência despertar. Água, mata, simbiose, hemácias vitais para o Brasil não infartar. É essencial o líquido sagrado circular. Que todos nós sejamos gratos e cuidemos com esmero deste bem tão precioso, coração tão valioso, diamante lapidado, os seios excelsos que chamamos de Mata Atlântica, de Cerrado. E aí, o que você achou desse poema? Vale a pena levar para a sala de aula? Vale a pena preparar uma aula com esse poema? Ou então enriquecer o seu trabalho escolar, se você for um aluno? Bom, depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Gente, esse poema, quando eu escrevi, eu estava fazendo uma comparação. Eu usei como recursos linguísticos, como recursos, na verdade, literários, não é? Eu usei primeiro as rimas, claro, e usei também a metáfora, que é uma comparação subentendida, não tão clara assim. Eu comparei o cerrado com o nosso coração, que bombeia sangue para todo o nosso corpo e que sem ele a gente não vive, não é mesmo? E comparei também o cerrado com os seios maternos, que alimentam o bebê. E assim, o cerrado também amamenta, ou seja, ele traz ali o alimento em termos de relevo, não é? Por todo o território por onde a gente encontra o cerrado. Bem, através desse poema, eu tentei passar, de acordo com as minhas possibilidades, a importância do cerrado. O que você achou dessas comparações que eu fiz? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. E se você também conhece outro poema que fala desse tema, do cerrado,
ou da natureza, coloca aqui nos comentários para a gente dividir com os professores ou os alunos que entrarem nesse vídeo, porque, gente, dá um trabalho quando a gente sai na internet procurando, né, poemas com tema recorrente para levar para a escola, porque a gente digita lá tema natureza, tema cerrado, e a gente se depara com vários poemas que não são adequados às vezes para estar levando ali para aquela aula. Se você gostou desse poema que eu lhe apresentei, que maravilha! E eu tenho certeza que existem muitos outros poemas muito lindos, então vamos dividir aqui com todo mundo. O meu objetivo não é que você leve só o meu poema, mas que a gente possa aqui nesse vídeo compartilhar muitos poemas uns com os outros, para a gente encher a escola de poesia, para a gente tornar a escola um lugar mais sensível, um lugar que toca a sensibilidade tanto do professor quanto do aluno. Gente, o segundo poema, esse segundo poema, ele é muito singelo, ele é muito simples, mas todas as vezes que eu levei para a sala de aula, nossa, deu resultado maravilhoso, e por isso que eu quero compartilhar com vocês, dividir com vocês. É um poema que eu escrevi olhando para o céu, né? Contemplando uma paisagem, na verdade. Então, eu quero dividir esse poema com vocês. O Instante, Julieta de Souza. O espetáculo acima de mim enche meus olhos de amor. Vejo a esperança naquela cor que insiste em brilhar, mesmo em dias nublados. O quadro é belo. Tão belo que não há tesouro que o compre. O quadro é raro, tão raro que não há instante que o segure. O quadro é Deus, tão Deus que felicidade me invade ao contemplá-lo. E agora, o que você achou desse poema? Vale a pena levar para a sala de aula para tocar a sensibilidade do aluno, para que ele possa se conectar mais um pouquinho com as paisagens da natureza que podem estar diante dele, sim. Mesmo numa cidade grande, a gente pode olhar para o céu, ver as nuvens se formando. Claro que se for uma cidade muito poluída, né, não é tão fácil. Mas eu tenho certeza que todo aluno pode aí contemplar uma árvore, contemplar uma flor, contemplar pequenas paisagens que fazem parte da natureza. E a natureza, gente, por si só, ela é pura poesia. Então me conta aqui o que você acha. Esse poema poderia colaborar para inspirar um aluno a olhar mais em volta de si, a contemplar mais as paisagens naturais, a contemplar os elementos da natureza e se inspirar para escrever o seu próprio poema também. Uma coisa muito legal que eu fiz com esse poema aqui na sala de aula foi, depois de trabalhar esse poema, eu trago repetições, vocês notaram? Trago essa figura de linguagem chamada repetições desse poema, que a gente pode explorar na hora da aula. E trouxe também um poema sem rima, ele é um poema de versos brancos. E depois de trabalhar esse poema aqui, gente, eu convidei todos os alunos para no outro dia levarem um tapetinho e colocarem esse tapetinho no chão, olhar para o céu, contemplar a imagem do céu, porque na nossa escola era possível fazer isso, a gente tinha um pátio suficiente para isso. Eles observavam a transformação das nuvens e escreviam sobre aquilo que estavam vendo e sentindo. E foi incrível como os alunos se conectam com Deus, porque Deus está na natureza, em todo elemento da natureza, não é mesmo? E você considera que a escola pode ser um lugar em que a gente pode trazer para o aluno esse elemento de se conectar com a natureza, de valorizar a natureza, de se sentir parte da natureza? Bem, gente, e o terceiro poema que eu vou apresentar, ele trata de alguns elementos da natureza, como a flor e a árvore. Eu apresento esses elementos, a beleza desses elementos, e vou tentando trazer o leitor para um olhar mais profundo, mais atento sobre esse elemento. E olhando no centro desse elemento da natureza, eu convido o leitor a olhar também para o seu próprio centro, para fazer também esse movimento ao se conectar com a natureza, olhando para a sua essência, se conectar também consigo mesmo, olhando também para a própria essência.
Vamos então ao terceiro poema? Amorável Retorno, Julieta de Souza. Uma flor vermelha? Não. Uma flor da cor de tudo que há no universo. Cor do tudo e do nada, do claro e do escuro, do forte e do fraco, do longe e do perto, do horizonte aberto, do branco ao roxo, ipê, sibipiruna, sapucaia, jacarandá, quaresmeira e magnólia. Em cada avenida, beleza a me encantar. Flores em todo lugar. Nas curvas de cada pétala, a vida em alerta. No miolo da flor, o belo em puro esplendor. Compreendo, quanto mais longe, mais pó. Explosão atômica feito dentro da gente. Não há mais como se expandir. É necessário voltar à origem. Só então entendo. Só então regresso. Sou semente. Sou verso. E agora, o que você achou desse poema? Eu tentei trazer o leitor para contemplar uma flor. E contemplando a flor, ele sair daquele espaço da flor e ir para fora, para a árvore, aquela árvore florida que contém aquela flor. Então, fazendo esse movimento para fora, durante o poema, eu convido para que o leitor faça novamente o movimento inverso de olhar. Olhar lá no miolinho da flor e olhar para a essência também dentro da gente, porque olha, por que eu escrevi esse poema? Gente, primeiro, porque eu estava fazendo uma homenagem à cidade de Belo Horizonte. Você conhece a cidade de Belo Horizonte? Lá tem lindas árvores. Na época da primavera lá é maravilhoso. A gente passa por algumas avenidas e o coração fica quentinho de tanta árvore florida. E isso me encanta naquela cidade. Então, é uma homenagem à cidade de Belo Horizonte. E também eu escrevi esse poema pensando nessa expansão que o homem tem dado, né? O conhecimento sempre para fora. Vamos conhecer o que tem para fora, o que tem para fora. Mas chegou num ponto em que a humanidade precisa de também direcionar o seu conhecimento para dentro de si. Nós precisamos conhecer um pouquinho mais de nós mesmos. O aluno precisa conhecer um pouquinho mais de si para a gente se relacionar melhor uns com os outros. O que você acha desse meu pensamento? Acha que a gente precisa mesmo voltar para a nossa essência, conhecer um pouquinho mais de nós mesmos? Ou o ser humano precisa continuar conhecendo o espaço sideral, o cosmo e muito para fora, esquecendo lá de dentro da sua essência? O que você acha? No final eu coloco aqui, né? É necessário voltar à origem. Só então eu entendo e só então regresso. Eu sou semente e sou verso. As sementes que estão dentro de mim, os pensamentos que podem germinar e podem me fazer virar verso, virar algo belo, algo bonito. Então eu preciso voltar para a minha essência e conhecer os meus pensamentos e os meus sentimentos. Eu vou deixar aqui na descrição um link com uma coletânea de poemas. Esses 3 poemas estão lá e muitos outros poemas que são todos de temas recorrentes que a gente leva para a escola. São todos poemas que já foram para a sala de aula, que eu já levei, que eu já obtive excelentes resultados. Por isso que eu estou dividindo aqui com você, tá bom? Então, através do link da descrição, você vai acessar o e-book, né, em forma de PDF. Gente, e tem ainda um bônus lá, sabe? Tem um outro PDF junto no mesmo link, em que eu apresento atividades que você pode levar para a sala de aula e fazer com esses poemas. Reflexões que a gente pode levar para os alunos e obter, quem sabe, mudança do pensamento do aluno a partir da sensibilidade, que ele se conecte também com os pensamentos e possa mudar seu jeito de pensar e seu jeito de refletir e, quem sabe, mudar a sua conduta diante da natureza e diante de todos os temas que estão sendo abordados lá nessa coletânea de poemas, tá bom? Beijinhos!